como que é? A congregação cristã no Brasil, ela não cobra dízimo. Não. E os pastores, como pode isso? Os pastores vivem de aluguel e cobram dízimo? Não, me dá, deixa eu ver esse negócio, me dá, mas que é isso? Deixa eu ver se isso é verdade. Bom, deixa eu ver o que está escrito. A congregação, ela é instituição e todos trabalham e tem seu próprio salário, e todos compram seu instrumento com seu próprio suor. E as outras igrejas vivem do dízimo. Não, eu vou congregar nessa igreja, eu vou na congregação para mim ver isso, eu vou. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, temos que tomar muito cuidado, irmãos, quando nós formos na casa do Senhor. Isso mesmo, quando nós for congregar. Mediante a foto que vocês viram anteriormente, irmãos, o inimigo fica lá fora aguardando o povo sair da casa do Senhor, alimentado espiritualmente, irmãos, para que ele possa então roubar o que nós ouvimos na santa palavra de Deus. E isto não é diferente, irmão, nas redes sociais. Isto não é diferente. Irmãos, nós temos colocado pregações presenciais, tem os cultos online, tem os cultos presenciais onde nós vamos ali na igreja servir a Deus, louvar a Deus, ouvir a santa palavra de Deus. E isso nós temos que tomar cuidado hoje em dia, irmãos, porque por um simples descuido, irmãos, você pode então ser retirado dentro de você tudo que você ouviu na palavra, no culto presencial, no culto físico ali que você vai na igreja, irmãos, no culto online. E hoje, irmãos, está espalhado pelas redes sociais muitas pessoas falando da congregação. A congregação é o ícone de igreja, hoje em dia nas redes sociais, irmãos, nas notícias. Irmãos, é a parte mais melindrosa que existe, é o nome da congregação hoje em dia nas redes sociais, na internet em geral. Vocês podem ver que essa série, irmãos, que está sendo exibida na Globoplay, que fala sobre a congregação, fala sobre aquele tiro que teve dentro da igreja por motivos políticos, não ali a igreja, o santo culto que insultou aquilo, mas sim as pessoas que vão ali com outros interesses, não vão com o interesse de louvar a Deus. Quando a gente vai para um local sem interesse de louvar a Deus na comunhão, o inimigo então ali passa a perna, irmãos, e faz você errar perante todos, perante Deus e perante todos. O qual a Globoplay colocou nessa parte da congregação nessa série, né? Que se eu não me engano é temporada 1, né? Se eu não me engano é o terceiro, né? É o terceiro episódio onde fala da congregação nessa série que estreou agora na Globoplay. Irmãos, veja bem, o que acontece, o que está acontecendo. Por que a congregação foi mencionada nessa série? Porque ela é ícone, irmãos. A congregação aí na internet é onde alcança milhões e milhões de pessoas. E, logicamente, hoje em dia, em uma reportagem, a congregação entraria. Vocês ouviram aí viram alguém fazendo alguma reportagem sobre a Assembleia de Deus, Deus é amor, sobre outras igrejas que pouco aparecem na mídia? Aparece, mas não em evidência como a congregação cristã no Brasil. E no TikTok, irmão, a gente vê os vídeos de nossos irmãos
né, falando sobre a congregação, alguns fazendo chacotas, fizeram chacotas do hino 441, né, que é uma coisa que era para se respeitar, né? E irmãos, e olha só, veja bem, agora, irmão, no TikTok eu peguei um vídeo de um rapaz que parece que esse rapaz, se tiver 25 anos de idade, é muito, irmãos, né? Eu acho até um pouco prematuro ele falar algo sobre a congregação, sendo que ele não tem, né? Ou se é da congregação. Porque hoje em dia qualquer um faz vídeo, né, da congregação e coloca. O importante para ele é ter ali visualização no TikTok, ter bastante, né, pessoas vendo, comentando. E às vezes você pensa que ele é da congregação e ele nunca é, nunca foi, não sabe nem como que é lá dentro da congregação. Irmãos, eu vou falar sobre este vídeo desse rapaz respondendo essas perguntas que ele fez, né, no TikTok. Só que, irmãos, veja bem, vocês vão se surpreender como eles falam da congregação de um jeito, né? Eles sabem tudo e a congregação sempre está errada. Vamos ouvir junto aqui, irmãos, e eu vou responder a cada pergunta deste jovem rapaz. Vamos lá. Começa então assim, olha só. Veja bem. Achei um crítico da congregação cristã no Brasil. Será que ele tem razão no que fala? Vamos ver. Você concorda? Conta pra mim qual a sua opinião a respeito. Absurdos que a congregação cristã acredita. A CCB é a verdadeira igreja de Deus na terra, não há outra, só eles. Por esse motivo é pecado de morte se opor à CCB. Por isso, para eles, os púlpitos de outras igrejas estão sendo ocupados por demônios. Só o batismo da CCB é válido. Você pode ter sido batizado no Rio Jordão pelo próprio João Batista. Se você foi para a CCB, tem que se batizar de novo. E agora, olha... Bom, irmãos, ele diz que é só a congregação cristã no Brasil se acha certa, né? Se acha certa e que só ela é que salva, né? Só ela que leva a vida eterna. Isso nunca foi falado dentro da igreja. Sim, os que estão ali domésticos na fé, quando começam a ir para outras denominações, eles podem trazer a liturgia e o jeito de servir a Deus de um jeito, de uma cultura diferente em outras denominações para dentro da congregação, e isso não é aceito, porque senão vai dar conflitos, irmãos. Conflito em que sentido? Está adorando o mesmo Deus? Está, mas o jeito de cultuar vai virar então bagunça, né, irmãos? Porque a congregação tem o seu jeito de liturgia. No final do culto é onde vem a palavra. Em outras denominações, irmãos, vem a mensagem antes do hino, do cantor cantar, depois retorna de novo, aí sobe uma outra pessoa, dá outra pregação, vem de novo, outra pessoa canta, e é assim, irmãos. Em outras igrejas é muito diferente, irmãos. E a outra pergunta que esse rapaz fez, eu já vou responder junto, é que a congregação fala que em outra denominação, irmão, é demônios que fala. Isso é mentira. É mentira. Por quê? Irmãos de outras denominações, faça um teste. Faça um teste. Congregue um dia na congregação. Não precisa você ir na congregação para ficar lá, né? Porque na congregação é Cristo que tem que nos aceitar, não nós aceitar Cristo. Cristo não é, a gente não está fazendo dele pequenininho. Ele é grande para nós, ele é todo poderoso. É ele que chama, é ele quem ama, é ele quem salva. Não nós vamos decidir se nós vamos aceitar Jesus ou não. Nós não temos que aceitar Jesus. Na congregação, perante Deus, perante o Todo-Poderoso, nós somos considerados como servo inútil, e somos mesmo. Perante Deus, perante o inimigo das nossas almas, perante o diabo, nós somos mais fortes. Mas perante Deus, a gente abaixa a cabeça. Porque só Deus, toda a honra, toda a glória tem que ser dado
a Deus. E almas testemunhadas, apreciadores da obra de Deus, irmãos de outra denominação, congreguem na congregação para vocês verem que do começo do hino do silêncio até o final do hino da despedida, o louvor só é a Deus. Não se usa o espaço do Espírito Santo para falar mal de outras denominações. Antigamente tinham os antigos que tinham uma outra cabeça, que às vezes falava só a congregação salva. Isso sim, aconteceu lá atrás, lá nos antigos. Só que aos poucos a mente foi sendo aberta, irmãos, e Deus veio ali, então, colocando coisas novas na cabeça e fazendo o homem, o servo de Deus, entender ao longo do tempo, né? Os pensamentos mudaram, ao longo do tempo se adequar a esses pensamentos em que a congregação deixou de falar pecado de morte. O certo, desde o começo, seria para a morte. Por quê? O pecado para a morte, entre esse de morte e para a morte, tem uma ponte em que leva a Cristo Jesus. Que quem tem céu para dar é Cristo Jesus. Se Deus quiser perdoar, Ele perdoa. O homem pode condenar 24 horas, pode falar para você que você não vai para o céu. Que o homem condena mesmo, o homem é carne, é pó, irmãos. Mas se Deus falar, vou te salvar, não há quem te condene. Isso a congregação cristã no Brasil consertou umas décadas para cá, irmãos. Consertou. E isso que falam hoje são bisneto de neto de irmãos que falavam lá no passado. Aí eles pegam aquelas partes lá do passado e colocam no século 21, falando para você que a congregação trata mal as outras denominações. Não. E acerca do irmão sair da igreja e ir para outra igreja, quando ele retorna, ele tem que sim pedir perdão. Por quê? Não perdão pelo motivo de, porque lá não tem Deus. Tem Deus, porque se outra denominação está buscando a Deus, eles estão servindo a Deus do jeito deles. É o fato da pessoa estar dentro da igreja, e a maioria das pessoas que saem da igreja para ir para uma Assembleia de Deus, para uma Deus e Amor, ele sai da igreja brigado com a irmandade. Ele sai dali com algum rancor, brigando com alguém, falando, dessa igreja não fico mais porque assim, briga com o cooperador, briga com o ancião, briga com o porteiro, e a irmandade toda fica sabendo que aquela pessoa ali brigou com todo mundo. Quando ele retorna para a casa do Senhor, né, para a congregação, aí sim, ele tem que pedir perdão para a irmandade, para o ministério, porque ele saiu com raiva. Você, quando discute com alguém que você vê que você estava errado, quando você volta de novo falar com aquela pessoa, você não pede perdão, não se desculpa ali com aquela pessoa, é a mesma coisa o povo de Deus. Não é que quando vai para uma Assembleia de Deus, retorna, e quando retorna ali para a igreja, a pessoa, porque foi servir a Deus lá em outro canto. Não, não tem nada disso. O perdão é a pessoa que briga com os próprios ali dentro da igreja, né? Aí tem que se reconciliar. Vários irmãos que saíram da congregação, que voltaram e reconciliou. Temos como exemplo o Carlos Reinar. Teve um irmão, que eu não vou falar o nome dele, que ele saiu da igreja, ficou 4 anos fora da igreja. Quando retornou, ele levantou diante do povo de Deus, pediu perdão para quem ele brigou, para quem ele ficou chateado, para quem ele ficou magoado. E sim, irmãos, e ali a irmandade deu um amém bem gostoso, porque a irmandade é calorosa, é amorosa. Quem tem o amor de Cristo dentro do coração, perdoa. E o que aconteceu? Anos depois o irmão foi levantado para cooperador. Então quer dizer, mais do que certo, foi perdoado. Não porque o homem tem que perdoar. Porque nós, quando brigamos com alguém, falamos algo para alguém ali, principalmente dentro da igreja, nós temos que estar em paz com o ministério e em paz com a irmandade. Por isso que esse jovem fala esse tipo de coisa, irmãos. Às vezes é para pegar views, né? Para ter visualização no TikTok, que hoje em dia está uma febre. E às vezes, pelo que eu vejo aí, dou 25 anos para ele, mas é muito, porque não tem experiência total para falar das coisas, né? Não amassou barro, não congregou bastante, não viu os antigos, como que era antes, né, irmãos? Vamos prosseguir o áudio, vamos lá.
Para eles, a oração só é válida se for feita de joelhos. Eu acho que Jonas deu um jeitinho de orar de joelhos dentro da barriga do peixe. E os discípulos em Pentecostes, eles estavam orando de joelhos. Esse negócio que a Bíblia diz que eles estavam sentados, isso era ilusão de ótica. Eles rejeitam a pregação em locais públicos. É por isso que você não vê eles pregando na rua. Eles atraem você lá para a congregação e lhe fisga. Então, para eles, a oração só é, só tem validação de joelhos. Não é isto. Quando nós se ajoelhamos, a não ser que há locais que a gente não pode se ajoelhar. Caso funeral, algum lugar, hospital, que é contaminado. Mas quando nós falamos se ajoelhar, irmãos, pense, é dobrar o joelho na frente do Todo-Poderoso Deus, irmãos. É nós adorar a Deus. Ah, mas ele falou do Jonas, Jonas teve que se ajoelhar. Como ele ia ficar em pé dentro de uma baleia? De um grande peixe? Quem sabe quando ele estava lá dentro? Quem sabe na angústia dele? Imagine, irmãos. Olha só, imagine você dentro de um peixe. Ali já te faltaria oxigênio. Imagina, acha que Jonas ali de pé, com o peixe em movimento, hein? Acha que ele ia ficar de pé ali? Não, eu não vou me ajoelhar. Imagine você dentro de um peixe, ali sem oxigênio, tudo escuro. Imagine. E se ajoelhou ou não se ajoelhou, ficou deitado, mas que com certeza ele pediu, ele implorou e pediu perdão para o Senhor. Ele pediu perdão, porque ele sabia que estava errado. Deus mandou ele para uma cidade e ele foi para outra. Ele carregava o peso da maldição sobre a desobediência em cima daquele grande barco que não precisou ninguém falar nada. Muitos olharam para ele e viram a marca nele que ele era o errado. Não precisou de mais nada. Então, temos que se ajoelhar assim, viu, jovem rapaz? Na presença de Deus. Na presença de Deus temos que se ajoelhar. Você, quando chega na frente de um juiz da terra, você tem que usar as palavras certas. Você, quando vai falar com um advogado, você tem que falar as palavras certas. E por que com o nosso Deus você não pode dobrar o joelho? Tem que todo joelho se dobrar perante Deus e adorar somente a Deus. Isso daí é falácia sua. Vamos a outra parte que ele vai falar aqui. Vamos ver. Os discípulos em Pentecostes, eles estavam orando de joelhos. Esse negócio que a Bíblia diz que eles estavam sentados, isso era ilusão de ótica. Eles rejeitam a pregação em locais públicos. É por isso que você não vê eles pregando na rua. Eles atraem você lá para a congregação e lhe fisga. A congregação não prega na rua mesmo. Mas, para toda exceção, para todo caso tem uma exceção. Se Deus tomar um homem dentro do ônibus, uma mulher dentro do ônibus, e falar para ele, vá lá e prega para aquele, fala algo, ele vai ter que ir lá falar. Não precisa fazer aquelas coisas todas, berrar, gritar. Um simples palavra no ouvido, prega assim. Que eu já ouvi muitos. Uma vez eu estava vindo de moto do trabalho, era praticamente 11h30 da noite, quase indo para meia-noite, eu com sono, cansado, passei perto de uma moça, uma voz me falou, volta lá e só sauda ela com a santa paz de Deus. Eu fui até um determinado ponto, mas não conseguia mais conduzir aquela moto. Senão eu não ia dormir aquela noite. Eu falei, seja o que Deus quiser. A moça pode pensar que eu sou assaltante, pode ter o marido perto, o namorado perto, mas eu vou retornar. Eu retornei de moto, dei a volta, parei perto dela, falei, moça, a senhora me desculpa. Não vou fazer mal para a senhora não. Eu só vim aqui
para saudar você com a santa paz de Deus que Deus mandou. Fica na santa paz de Deus. A moça começou a chorar e falou para mim: santo Deus, eu pedi um sinal para o Senhor. Estava saindo de casa agora, briguei com meu marido, falei para ele que não retornaria mais para casa, que eu ia para a casa da minha mãe. E no meio do caminho eu falei: Senhor, se tu é Deus mesmo, e o inimigo que está fazendo isso no meu lar, faça que alguém que eu não conheça pare perto de mim e me salde com a santa paz de Deus. Irmãos, a moça começou a chorar. Eu falei: moça, eu estou indo embora, porque senão alguém podia passar ali, podia achar que eu estava fazendo mal a ela. Vim embora feliz. Fui usado por Senhor aquele dia. E a moça falou: vou retornar para casa e me reconciliar com meu marido. Irmãos, Deus é prova disso que eu estou falando para vocês. Deus usa do povo de Deus, sim, na rua. Deus usa no ônibus, Deus usa na empresa. A gente vê diversos testemunhos de alguém pregando, falando, evangelizando, mas não prega do jeito que eles fazem, banaliza, joga as coisas, né, no ar, discute. Irmãos, tem pessoas que chegam em praça pública, falam: tu vai para o inferno, tu vai fazer isso. Não, não é isso que tem que fazer. A alma testemunhada, há pessoas ali tristes, precisando de uma palavra de conforto. Tem muitos que já condenam na rua e nós não temos essa prática. Mas sim, quando Deus manda, a gente pode estar no metrô, pode estar no ônibus, pode estar onde for. Deus fala no teu coração: vai lá e sauda. Só precisa da saudação, porque Ele já falou comigo. Ele já pediu para mim um sinal. E você só vai ali selar aquele sinal que Deus também falou para você: vai lá e saúda. Então, esse rapaz, de novo, ele não respondeu certo isso. O nome disso é pescar no aquário. Eles acreditam também que a Bíblia só tem vida na boca de um servo da CCB. Se qualquer outra pessoa pregar a Bíblia, é letras mortas. Só um verdadeiro servo da CCB tem autoridade divina para tornar aquelas palavras vivas então, e eficazes. Irmãos, eles falam que só a palavra certa na boca dos irmãos da CCB. Que a CCB é um local de paz, é um local ali onde Deus fala. E é mesmo. Vocês podem ver várias pessoas aí, irmãos, não irmãos, irmãos de outra denominação, que foram na congregação e Deus falou com a alma deles e eles ouviram. E que eles sentiram a coisa diferente. O ser humano é assim, é o termômetro. A pessoa, quando sente alegria, não adianta distorcer, falar que a congregação se acha. Não. Todo mundo tem o livre-arbítrio, irmãos, de congregar onde ele quiser, em qualquer igreja, em qualquer denominação. Irmãos, nós temos casos de pessoas que já congregaram em outras igrejas, chegaram ali, gostaram, sentiram Deus, mas quando vieram para a congregação, falaram: aqui é diferente. É a pessoa que fala, não somos nós que falamos. Aqui é diferente. Tem pessoas conhecidas nossa aqui, irmãos, em que achou algo errado. Porque na congregação tem isso, o irmão faz uma heresia aqui, o outro irmão faz heresia ali. Eu vou congregar em outra denominação. Estava bem lá 1 ano, 2 anos. Essa pessoa simplesmente falou: olha, na congregação tem isso que eu não gosto. Eu fui em outra denominação, tem mais coisas. A congregação perto de outra denominação não é nada o que eu estava reclamando. Eu vou retornar para a congregação, porque lá sim o evangelho é pregado, o que está na Bíblia. Tem erros humanos? Isso daí a gente erra constantemente. Às vezes eu posso apontar um erro humano do irmão e eu erro também. E outro chegar e apontar meu erro. Isso daí é notório, irmãos. Esse jovem rapaz fez esse vídeo para ter visualização. Ele não sabe nem o que está pronunciando aí, né? Falando. Ele está falando o que acha. O jovem, 25 anos, o que vai achar? Ele está falando de uma geração aí antiga, né? Que praticamente ele tem isso aí como uma história. Querendo a história aí que você fala, Dom Pedro II, né? Você pode narrar o que aconteceu realmente, mas quem viveu aquela época sabe, aproximadamente daquela época.
Um presidente que foi presidente no ano 2000, em 98, em 90. Quem viveu aquela época sabe como foi aquela situação. Não um rapazinho que acabou de nascer agora, que ouviu, foi no Google aí, estudou na escola e vai chegar e falar o que aconteceu naquela época. Só quem vivenciou, irmãos, aquela época. Né? Irmãos, e a casa do Senhor, a igreja, a congregação é perseguida 24 horas, irmãos. Não canso de falar, mas toma cuidado que o inimigo está lá fora. Essa foto que eu coloquei aqui para vocês verem. O que vocês ouvirem, tanto dentro da congregação, quanto na internet, das coisas de Deus, tome cuidado para que outros canais não roubem o que você ouviu de bom. Não coloque dúvida na sua cabeça. Você vai por esse TikTok afora aí, né? Por esse TikTok afora aí, você vai ouvir bastante. Tem pessoas que nem crente nunca pisaram o pé dentro da congregação. Pegam as coisas da congregação, às vezes até estuda, às vezes até vai ali, ó. Que nem esse rapaz, ele pegou lá um livro de mensagem, uns tópicos. Ele vai ali nos tópicos e bola uma coisa como que ele entende. Ele não está sabendo de nada dessa obra linda. O dia que ele for convertido, ele vai deixar de fazer esse tipo de coisa. E hoje a congregação vai aparecer em tudo, irmãos. Aparece em tudo. Irmãos, pessoas que não têm a mente aberta ainda, né? Pode falar, a congregação cristã não tem que estar na mídia. Essa pessoa está totalmente desligada do mundo virtual, desligada de tudo, né? Se há as pessoas que mentem, que falam as coisas erradas sobre a congregação, nós temos que mostrar o certo. E eu vou colocar agora, a partir de agora, o que é a congregação cristã no Brasil. O que Deus faz no meio deste povo. Deus fala com a alma, Deus livra do mal, Deus alimenta a alma, Deus chama a alma, cultos online, aí expandiu. A gente já sabia que na pandemia, quando começou os cultos online, eu até conversei com o irmão uma vez, a congregação vai ficar, a busca de página do Google vai ficar, você coloca CCB, você vê aí, você coloca a congregação cristã no Brasil, CCB, o que tem de número de busca, eu creio que o Google aí enriqueceu mais com as buscas, com os resultados, com as notícias da congregação. E hoje em dia, uma pessoa lá dentro da igreja lá, dá lado para o inimigo, deixa o inimigo pegar o que Deus falou para ele, que Deus ali, cuidado que o inimigo vai passar a perna em você. Que o inimigo está querendo acabar com a sua família, está querendo acabar com o seu ministério, está querendo acabar com o que Deus te deu. E a pessoa às vezes vai para a igreja e faz algo errado, né, que a gente vê por aí, espero que vocês entendam, que a gente vê coisas absurdas que acontecem dentro da igreja, mas não é a igreja que promove, são pessoas que já perderam, irmãos, o que mais precioso tinha, e ali então vai dentro da igreja discutir, fazer algo, né? Eu não vou falar o nome, mas que gosta de criança, né? Fazer algo assim desse jeito. Por isso que hoje, irmãos, encarecidamente, vamos ver se vocês entendem o que eu quero falar. Quando um filhinho seu, uma filhinha sua, fala, papai, eu quero ir no banheiro da igreja, vá com ele, perca esses minutos dentro da igreja, vá com ele no banheiro, não deixe ele sozinho, porque igreja é público, igreja não tem ali o porteiro que fala, só entra você, igreja é público, por isso que tem igreja que tem o porteiro do meio da porta e o porteiro da frente, e tem o porteiro do banheiro guardar o que lá dentro do banheiro? Se entrar pessoas mal intencionadas, pessoas que congregam ali, que são mal intencionadas, nem todos que estão dentro da casa do Senhor, irmão, serve a Deus. Tem muitos que são lobos devoradores. Estou colocando a foto aqui atrás para vocês verem o que, se o inimigo pudesse fazer com o povo de Deus, o que faria. O que vocês acham sobre isso? Vou deixar aqui, de final aqui, irmãos, uma mostra o que é a obra de Deus.
Comente o que vocês acham sobre este vídeo de hoje, irmãos. Ah, e o começo do vídeo lá, voz do Silvio Santos, é uma narração de um rapaz também aí no TikTok. Só que ele faz umas narrações, ele não fala mal da igreja. E sim, ele põe a voz, como ele tem a voz parecida do Silvio Santos, ele acaba narrando aquele fato. Eu até achei interessante essa parte que ele fala do dízimo, dos pastores, que na congregação é ancião cooperador, mas faz a mesma coisa que um pastor faz na Assembleia de Deus, na Deus é Amor. Só diferencia que eu já disse para vocês, na congregação é cooperador ancião, cooperador de jovem. Lá, se eu não me engano, é pastor, dirigente, é presbítero, é diácono. Diferencia só isso, irmão. Por quê? Nós sabemos que o sumo pastor, pastorzinho nas igrejas, cuidando do povo, né, entre aspas, alguns, que tem pastor sério, tem pastor que serve a Deus mesmo, mas tem aqueles que fingem que servem a Deus, né? Mas o sumo pastor quem é? É Jesus Cristo, é Deus. Deixe seu comentário o que vocês acham a este respeito. Perdoe o tempo aí tomado, tá bom, irmãos? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Por que a congregação cristã no Brasil? Porque lá a obra é pregada por amor. Não existe salário para os cargos da igreja. O cooperador prega por amor às almas. Porque lá não se vende milagres. Não se fala em dinheiro durante os cultos. Se a pessoa achar graça em ajudar na obra, ela pega o envelope e deposita na caixinha o valor que a mesma sentir em seu coração, de forma anônima. Porque lá não tem dia para o milagre. Todo culto é culto da unção, da libertação, da prosperidade e da família. Porque lá os irmãos sentam separados das irmãs, porque existe respeito dentro da igreja. Porque os irmãos cumprimentam uns aos outros com um beijo no rosto, como Jesus fazia. Porque lá existe a mais linda e abençoada orquestra musical. Porque lá você sente a paz que nunca sentiu na vida. Porque lá você entra vazio e sai cheio de Deus. Porque lá nada é em nosso nome, mas em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus, crianças! Meu nome é Clara, tenho 74 anos e por misericórdia de Deus, o Senhor preparou que desde 1967 sou auxiliar de jovens e menores. Já se completaram 51 anos. O auxiliar, ele assim, ora a Deus, tira os recitativos que Deus prepara e depois entrega para as crianças. Aí elas têm que decorar e no dia do reunião de jovens e menores, elas levantam e recitam. E como antes, não é como vocês estão vendo agora, esses papeletas que vocês veem. A gente fazia um recorte de caderno e escrevia tudo lá, o nome, o capítulo, o versículo. E eu tenho que dizer a vocês o seguinte, não deixem de servir a Deus. Vocês são crianças. Mas uns deixam de servir a Deus, porque a melhor coisa que tem é servir a Deus, ficar dentro da graça. Valeu a pena todo esse tempo estar na graça de Deus. A paz de Deus, crianças, ficam com Deus. Deus abençoe. Nós voltaremos, meus irmãos, a esta casa de oração para ouvir do Criador